Não, a base do Fluminense é muito boa, é um trabalho que vem assim há quase 20 anos lá em Xerém. Você tem uma equipe preparada para isso, o Fluminense, ao longo do tempo, foi ampliando a sua base de olheiro. Mas, assim, o que acontece, a explicação, assim, o motivo é fácil, a explicação é que demora um pouquinho. Grana, dinheiro, é isso. Má administração. Durante muito tempo, de 1999, não um período todo, mas de 1999 até 2015, 2014, se não me engano, o Fluminense teve a grana da Unimed. Celso Barros era o mecenas, era o rei Midas, tudo que ele encostava virava ouro, ele colocava rios e rios e rios e rios e rios de dinheiro no Fluminense. Só que em momento algum, esse dinheiro foi utilizado para construir patrimônio. Não se ergueu um tijolo no Fluminense com o dinheiro da Unimed. O dinheiro da Unimed era basicamente para você contratar o jogador de nome, pagar um bom salário. Era isso. O dinheiro da Unimed era o retorno. E acredito que pelos milhões e milhões e milhões que foram investidos no Fluminense, o Fluminense errou foi pouco. O Fluminense ganhou 3 estaduais, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, foi vice da Libertadores, foi vice da Sul-Americana. É pouco. Pelo montante, você... Na hora que chegou no auge, a Unimed saiu. Tem título pra caramba. Não, o Fluminense, o auge do Fluminense, eu acredito que foi ali entre 2008, que foi a final da Libertadores, e o início da década, da segunda década, 2012, tudo mais. A empresa começou a atravessar, assim, isso, a empresa começou a atravessar, enfim, mas vamos falar, esse foi o dinheiro. Só que o Fluminense, ele nunca administrou próprio clube, porque, assim, o dinheiro vinha de outra fonte, o dinheiro não vinha da fonte do Fluminense. Então o Fluminense meio que deixou. Quando saiu a Unimed, o clube é aquele negócio, ele segurou na brocha e puxaram a escada. E agora? Você vai ter que correr atrás. Então, o que acontece é o seguinte, o Fluminense revela o jogador? Revela. Mas é o famoso, você vender o almoço para poder jantar. Porque a partir do momento que você não tem uma boa administração, que você não tem uma administração firme, o Mário Bittencourt agora está fazendo isso, mas durante a gestão do Mário veio a pandemia e você não tem dinheiro de bilheteria. O dinheiro de bilheteria é aquele dinheiro que você faz girar, é o dinheiro que você paga funcionário, é o dinheiro que você paga fornecedor, é o dinheiro, enfim, que você dá aquele giro ali de capital. A grana grande vem de outra fonte. Então, eu acho que é o seguinte, o Fluminense vende muito, vende. Por que vende cedo? Para isso, para você tampar buraco. Para você tampar buraco, para você correr atrás. Por isso que eu acho que a venda, inclusive, do Kaique foi uma venda boa, chegou a 135 milhões, se não me engano. Posso estar errado. Mas chegou a um absurdo e tudo mais. Mas essa grana aí, ela vai ser destinada às outras. O que está sendo feito agora, isso é uma política não só do Fluminense, dos outros clubes também, por exemplo, o Santos. O Santos está numa crise financeira muito pior que a do Fluminense. E, além de não ter dinheiro, teve esse transfer ban aí que o Santos, mas mesmo que não tivesse transfer ban, o Santos não ia contratar ninguém porque não tem dinheiro, cara. O Santos não tem ninguém. O Santos vendeu o Soteldo. Então vai ter que pagar 500 mil pro Pato, cara. Olha isso. Não, com 5 milhões de dólares. O principal jogador do time, quase o Santos da América, por 5 milhões de dólares. Quase que eu falei assim pro Flamengo comprar. Compra, mano. A liquidação. A parte do Soteldo, o Santos vai ter que dar pro Pato e o Santos ainda tá devendo na praça. Ainda vai pagar crediário. Parcela aí enquanto for, meu irmão, porque não tem dinheiro. Então é isso. Então, o Vitor Márcio está falando, Kaique foi 10 milhões de euros, mais 10 mil bônus, enfim. Tem tudo isso. O João Pedro está no Watford, da Inglaterra. O Watford ele subiu agora para a Premier League e parece que o Liverpool já está de olho nele também. Quer dizer, o Fluminense tem direito a 5% em cima da margem de lucro que o Watford vai ter nessa possível transferência. Então, assim, dinheiro não falta, dinheiro não vem. Só que o Fluminense ele precisa organizar a casa. Ele precisa organizar isso tudo. E aí eu vou falar para vocês. Hoje, no futebol brasileiro, os 2 times mais fortes, com elencos mais fortes, com elenco mais organizado, Flamengo e Palmeiras. E a explicação é fácil. Por que Flamengo e Palmeiras têm os elencos melhores? O Flamengo e Palmeiras, eles revelam jogadores. Porque eles estão organizados, eles têm dinheiro. Porque o principal patrocinador, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, são bancos. O Flamengo é patrocinado pelo Banco de Brasília e o Palmeiras é a Crefisa, lá da Dona Leila. É o patrocinador master. O que a Unimed era para o Fluminense, a Crefisa é do Palmeiras. Então, assim, eles têm dinheiro em caixa
para quando chegar um time europeu, falar assim, olha, eu dou 10 milhões aí nesse menino do Flamengo aí. O Flamengo vai falar assim, ó, passa mais. Simples. Se você chegar em outro clube, eu quero 10 milhões, toma. Me dá uma mariola aí de troco que tá tudo certo. Acabou. Então, assim, você está vivendo uma crise financeira, onde na crise financeira os bancos são... o setor é o setor da economia que mais cresce, o dinheiro não circula, os bancos retêm dinheiro, então, obviamente, você tem duas empresas sólidas economicamente, sólidas administrativamente, e você tem dinheiro em caixa, você tem essa gordura para você falar não. Simples. O Flamengo vendeu recentemente o Vinícius Júnior, vendeu o Paquetá, o Felipe Viseu foi vendido, já voltou, mas eles nunca venderam na primeira oportunidade. O Gabriel Menino aí esticaram a corda, e sempre esticaram a corda até conseguir o máximo dinheiro possível. O Gabriel Menino aí parece que já chegou uma proposta para o Palmeiras. Não, passa amanhã. Eu quero mais grana. Ele pode, o Palmeiras não tem pressa para vender. O Palmeiras não tem pressa para vender. Enquanto o Gabriel Menino fica lá, por isso que cada vez mais você tem jogadores que saem. Um caso clássico que teve no Fluminense foram gêmeos, o Rafael e o Fábio. Que foi... Eles nunca jogaram pelo time titular do Fluminense. Eles foram embora do Fluminense com 17 anos. Eles nunca jogaram no time principal. O Kaique foi pinçado porque já sabe. O Marcelo foi em 2006 e o Marcelo foi um achado. Porque o Marcelo foi o seguinte, o Marcelo em 2006, o Marcelo era do Sub-17 do Fluminense. Ele nunca jogou o Sub-20. O reserva do Fluminense em 2020 era um lateral chamado Ulisses. Ele até jogou no Vasco depois. Só que o Marcelo estava jogando tanta bola, que o técnico do Fluminense em 2006 era o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho falou assim, meu amigo, você joga muita bola, eu vou te tirar até da lateral. O meio-campo do Fluminense, a ponta do meio-campo do Fluminense em 2006 era Petkovic e Marcelo. Para você ver. Era Petkovic e Marcelo. Então, assim, o Marcelo foi um fenômeno. E foi isso aí. O Real Madrid falou assim, lá no Brasil tem um garoto lateral esquerdo aí que ele vai ser o sucessor do Roberto Carlos. Vamos lá. Acabou. Ele chegou no Real Madrid para isso. Ele ficou 2 temporadas lá aprendendo com o Roberto Carlos e o Fluminense vendeu ele da noite para o dia. Ele jogou 6 meses no Fluminense. Ele foi titular no Campeonato Brasileiro de 2006 e nada mais. E quando eu falo da base do Fluminense ser subestimada, é pelo fato de formar tantos bons jogadores, mas que pelo fato desses jogadores não atuarem tanto pelo time profissional, não ganharem, às vezes, prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro, enfim, não estarem tanto na mídia, que parece que a gente não fala, mas Xerém está formando muito jogador. E se o Fluminense tiver uma administração certinha, e tomara que o Mário Bittencourt tenha isso, com esse dinheiro você consegue arrumar a casa e a partir daí você vai ter mais investimentos de Xerém e aí esses meninos vão poder ficar mais tempo no clube e o clube não só ganhar financeiramente, mas começar a ganhar esportivamente também com esses garotos. Então, por isso que eu falo muito dessa questão de Xerém, porque eu vejo formando tantos bons jogadores no Fluminense, mas que a gente não dá os mesmos destaques, como, por exemplo, dá quando surge um garoto no Santos, quando surge um garoto em São Paulo, né, no São Paulo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ficar de olho em Xerém, por isso que eu fiz essa pergunta, se Xerém não é subestimada, analisando nesse âmbito geral, nessa questão midiática mesmo de Xerém.